eu já sei, até mesmo para alcançar uma coisa que eu pretendo, né, e ainda não conquistei. Porque se a gente ainda não está no nível que talvez a gente sonha, é porque falta algo ainda. E aí que é a questão, o que que falta? Falta mais dedicação, falta mais organização, falta um conhecimento, falta eu me conectar com uma pessoa, falta eu desenvolver tal habilidade, falta eu acreditar mais em mim. Sempre vai ter alguma coisa. Caso contrário, a gente já estaria lá no topo, né, já saindo aí na Forbes e tudo mais. Então eu tenho consciência que também me faltam algumas coisas. Por isso eu busco desenvolver essas questões, né, e sempre me questiono isso, que eu faço a pergunta aqui, vira e mexe, eu também faço pergunta para mim: "O que está me faltando para mim ir para o próximo nível?", tá. Então eu não estou só jogando para vocês, isso também serve para mim, tá? Porque isso que nos mantém em evolução, com humildade, porque a gente aprende também com as pessoas que estão acima e também com aquelas pessoas que estão abaixo. Quando eu falo acima e abaixo, é em nível financeiro, tá? Não que uma pessoa seja inferior à outra. Somos todos iguais, somos todos seres humanos. A diferença é que tem pessoas que já têm mais experiência e que se permitiram se desenvolver e podem hoje também nos ajudar, ok? Então, ter essa consciência e fazer essa autoavaliação diariamente vai estar nos colocando em outro nível, tá? Uma das coisas que mais vejo aqui também nas consultorias financeiras pessoal e empresarial é o fato das pessoas não terem a organização devida. Tem muitas pessoas que estão ocupadas, mas pouco produtivas. Não necessariamente por você estar com um dia cheio, você é uma pessoa produtiva. E da mesma maneira, né, não é porque você está ali sendo produtivo que você está sendo bem remunerado para isso, ok? Então, são análises a serem feitas. Uma pessoa que ela é produtiva, ela está produzindo algo, mas aí vem, então ela não deveria ser bem-sucedida? Sim e não, porque dependendo, se ela é muito produtiva trabalhando para uma empresa, ela o que ela pode fazer, ela ser reconhecida com o passar do tempo, porque também ela tem a limitação de vaga. Não basta ela ser um excelente funcionário, mas se não tem a vaga para ela crescer, para ela subir no plano de carreira da empresa, e ela não busca, ela vai estar limitada àquilo ali, né. Então exige da pessoa ter essa autonomia de ir em busca de algo melhor, e não ficar apenas esperando. Então uma pessoa pode ser produtiva, mas não necessariamente bem-sucedida. Já tem a outra pessoa que ela sim, deixa eu ver aqui, pronto, voltou, né. Já tem outra pessoa que ela pode, né, ser muito ocupada e não produtiva, essa certamente não é bem-sucedida. É aquela pessoa que, muitas das vezes, né, tá ali fazendo uma coisa, chega uma demanda, ela para isso aqui, vai ver essa demanda, chega outra, ela para, já vai fazer essa outra demanda. Então ela tá fazendo sempre muita coisa, mas sem foco, sem um direcionamento, fica só apagando incêndio. Outro exemplo desse tipo de pessoa é aquela pessoa que vive só pagando conta, né. Então ela pode estar até com as contas em dia, mas ao mesmo tempo ela não tem um seguro de vida, ela não tem um plano de saúde, ela não tem ali um plano para aposentadoria, ela não tem um plano para ver um sonho que ela tem talvez de conhecer um país, de fazer uma viagem de cruzeiro, conhecer talvez alguns estados brasileiros, né. Então, essa pessoa, ela precisa não só viver pagando conta, ela precisa também se desenvolver para ela conquistar e realizar sonhos, alcançar objetivos, tá. E aí ela precisa ter essa percepção: "Poxa, eu estou melhor que muita gente, talvez eu não estou endividado, estou com as contas em dias, mas eu preciso melhorar. Eu preciso alcançar novos patamares a partir do momento que eu me permito, né, avançar na minha vida profissional, na minha vida pessoal, entendendo que eu sou muito ocupado, mas eu preciso passar a ser mais produtivo". E uma das maneiras para corrigir essa questão é quando a pessoa tem ali uma agenda. Muitas vezes, né, as pessoas me perguntam: "Rafael, como que você vai estar amanhã, tal horário?" Eu falo: tá minha agenda". Elas falam: "Nossa, você está chique, né?". Gente, isso é a coisa mais comum. Não só eu que trabalho com agendamento, não só um dentista, não só um médico.
deveria ser todas as pessoas, por mais que você não tenha esse contato com o cliente, de marcar hora e tudo mais, você deveria ter um agendamento. Isso é uma organização que vai te ajudar a ser mais produtivo. Você, no dia anterior, você já abre sua agenda, quer seja de papel, quer seja ali a agenda no aplicativo, e vai ver como que vai ser o dia seguinte. Para você colocar ali, ó, de tal a tal hora eu vou fazer academia, de tal a tal hora eu vou ter, né, vou atender um cliente, eu vou fazer tal tarefa, ou eu agendei com tal pessoa. Isso vai te trazer também tranquilidade para você trabalhar o seu dia não preocupado: "Nossa, tem muita coisa para fazer". Pode estar com a agenda cheia, mas você vai ter tranquilidade que, ó, de tal a tal hora eu faço isso, tal, depois aquilo, e no final do dia você vai se sentir que realmente você produziu, você não perdeu tempo. Então, é importantíssimo você ter esse nível de organização, para que você consiga estar metrificando como que está a sua evolução. E isso também da agenda é importante, porque quer ver um outro exemplo que já aconteceu, talvez com muitas pessoas, e em algum momento da vida, principalmente quem é motorista, né, quem dirige, passar por uma situação, deixa eu pôr aqui para carregar o notebook, de levar uma multa. Aí daqui a pouco você não sabe se você realmente estava ali ou se foi aquela multa indevida, né. Se você tem uma agenda organizada, você consegue ver tal dia, ah, realmente, período do dia eu estava em tal lugar ou em caminho para tal lugar. Consegue confirmar se aquilo é real, né, uma multa que realmente você cometeu ou não. Eu já aconteceu de levar uma multa e não fui eu que cometi. No horário e local da multa eu estava em outro totalmente diferente. E eu consegui identificar isso por causa da minha agenda. Olha a vantagem de você ter uma organização, você trabalhar com agendamento, e você realmente não ficar ali, né, aleatório, sem saber como que está a organização do seu dia, sem saber como que você o que que você vai fazer em cada horário do seu dia. E o erro de você não ter isso anotado, ter esse nível de organização, é de talvez também você delegar muita coisa para um dia só e depois você ficar, né, ali olhando e falar: "Poxa, mas não vou dar conta de fazer tudo isso". Se você tivesse a organização, você já iria ver que não iria dar conta e já jogaria aquilo ali para um próximo dia. Então, iria alinhar suas expectativas e não teria erro de chegar no final do dia e você identificar: "Poxa, né, eu não vou dar conta". Sendo que se você fez, você já sabe e automaticamente vai dar conta, porque você já organizou o horário de cada coisa e você se torna mais produtivo. E a questão de organização, percebe que aqui a gente fala de organização, de agenda, e você pode pensar: "Mas o que que tem a ver isso com a vida financeira?". Da mesma maneira. Você tem anotado ali o que que você vai comprar, quando vai comprar, vai usar também a agenda para isso, você evita o erro de chegar em algum momento que não estava preparado, você não tinha aquele orçamento e gastar um valor que você não poderia, porque você está agora organizado, ok? Então, quando você, por exemplo, tem ali, ó, tal dia da semana é o dia de eu fazer feira, né, de comprar ali as hortaliças, coisas, porque é o melhor dia onde tem um preço menor. Já tem um horário na agenda para fazer isso. Tal dia, mais para o final do mês, é o horário é o dia e a hora melhor para mim fazer minha compra mensal. Ao contrário das pessoas que não têm esse nível de organização e compram no início do mês. No início do mês, os produtos são mais caros. E aí a pessoa acaba gastando mais. Sendo que ela poderia se organizar para deixar para fazer a compra tal no final do mês. "Ah, mas no final do mês eu não tenho mais dinheiro". Não tem mais dinheiro, você gastou sem saber. Porque se você tem dinheiro no início do mês para fazer, você pode guardar esse mesmo dinheiro para fazer no final do mês. E o preço está mais baixo, porque as pessoas compram menos nessa época e é fechamento de mês. E aí é onde muitos mercados, comércios fazem promoção para fazer a virada do mês, para renovar o estoque e tudo mais. Onde tem menos demanda, né, então você tem ali uma oferta maior, entende? Agora, claro, se você não está atento a isso, né, você acaba
sendo levado pela maioria, o que todo mundo faz. E o que todo mundo faz não gera o resultado que poucos fazem. Então, por isso que a gente vê muitas pessoas buscando viver os sonhos, poucos vivem. E, da mesma maneira, nós vemos poucas pessoas tendo muito recurso, muitas pessoas tendo pouco recurso. Aonde está a diferença? Todos nós somos seres humanos, todos nós nascemos sem saber nada. A questão está, logicamente, no meio em que você cresceu, no nível de consciência, mentalidade, de preparo que você teve ao longo da vida, mas a partir do momento que nós somos adultos, somos responsáveis para mudar isso, tá? Então, independente de onde nós viemos, quando chegamos na fase adulta, temos maturidade suficiente para buscar ajustar ou buscar aprender coisas talvez que nós não aprendemos antes. Isso vai fazer diferença em tempo de realização. É uma pessoa que nasceu já numa estrutura familiar adequada, preparada, que educou ela financeiramente e tudo mais, ela vai ter, tende a ter mais sucesso financeiro com uma idade mais nova, mas ali na faixa dos 20 anos, ou até menos em alguns casos. Mas aquele que não teve essa estrutura, aos 20 anos pode começar a buscar correr atrás do prejuízo para recuperar esse tempo e daqui a pouco com 30, 40 anos está realizando também, né, sonhos, objetivos. Então não há desculpa. É aquela história, nascer pobre não é culpa nossa. Agora morrer pobre é 100% responsabilidade nossa, tá. E a questão de fazer dinheiro, quanto fazer e que nível social, financeiro você quer alcançar, não tem certo ou errado. Tem gente que talvez alcançando a classe média já está feliz e está tudo bem, porque você não precisa seguir a métrica do outro lá que anda de Lamborghini, não precisa. Você está feliz com a vida em tal nível, seja feliz com aquilo ali e não importa o que os outros pensam. Não precisa buscar mais se você não quer. A questão é que muitas pessoas estão insatisfeitas financeiramente e não estão buscando se desenvolver, entende? Essa que é a questão. Não é pegar uma pessoa que está confortável, satisfeita e querer puxar ela para crescer mais, não. É pegar aquela pessoa que está insatisfeita financeiramente e ajudá-la a ela se desenvolver. Por isso que eu faço aqui essas lives, né? Agora no Instagram, também aqui no YouTube, né, ao vivo, gratuitamente, para ajudar as pessoas. E eu deixo aberto para vocês fazerem perguntas. "Rafael, eu tenho dificuldade com tal coisa, o que que eu faço em tal situação?" E aí, se você comenta, eu consigo te responder e te ajudar. Caso contrário, eu continuo aqui falando para ver se vira uma chave na sua cabeça e veja que o que você pode fazer de diferente para você ter um resultado diferente. Não basta querer ter uma vida melhor fazendo as mesmas coisas. Quantas vezes a gente já ouviu isso, mas não basta ouvir. Assim como não basta você ter acesso a conhecimento. Se você não tem uma atitude de praticar o que você conhece, o que você sabe, de nada adiantou esse conhecimento. E uma coisa que a gente aprende hoje, nós não praticarmos, ela certamente vai cair no esquecimento, entende? Certamente vai cair no esquecimento. Então, por isso que nós precisamos ser muito, como que eu posso dizer, muito responsável, muito, né, disciplinado, essa palavra, muito disciplinado. Uma vez que eu vou fazer um curso, eu vou pegar para praticar o que eu estou aprendendo naquele curso. Para eu não perder o meu tempo, porque não basta eu só anotar, não basta eu prestar atenção, participar, se eu não praticar aquilo ali, 3 anos depois, talvez eu nem sei mais o que que eu aprendi naquele curso, entende? Então, vamos desenvolver a prática. E nós já sabemos, se você já pratica tudo que você sabe, então é a hora de você buscar mais conhecimento. Se você não está praticando o que você já sabe, então você precisa buscar praticar antes de buscar novos conhecimentos. Se você sabe, precisa praticar, já tem um conhecimento, mas não consegue, é a hora de você pedir ajuda profissional. Exemplo, famoso exemplo da academia. Uma pessoa que ela sabe que ela precisa praticar atividade física e ela não consegue fazer isso acontecer,
mesmo com orientação, mesmo acompanhando dicas, etc., ela precisa pagar um profissional. É uma necessidade você pagar um personal trainer para você conseguir praticar o que você já sabe que precisa, mas você não consegue fazer sozinho. Então, percebe? Sempre há uma saída. Ah, mas aí fica mais caro. Sim, caro. Mas quão caro é você não praticar atividade física? É aquela sempre aquela história, né? Quanto isso vai me custar? É uma pergunta que tem que ser feita. Outra pergunta é: quanto vai me custar eu não investir nisso? Ou eu não investir nessa pessoa, nesse profissional? Isso muda o jogo. Isso muda o jogo. Então, a ideia é que a gente tenha esse nível de clareza que me falta para eu alcançar o próximo nível, e à medida que eu encontro essa resposta, eu preciso, né, buscar o como praticar isso. Como que eu pratico para eu conseguir sair da minha zona de conforto ou de só ficar reclamando da minha vida financeira. Porque a gente olhar só para as contas que tem a pagar não resolve. Pelo contrário, você vai desesperar, vai ficar preocupado, como que vai fazer, aquilo vai gerar um mal-estar, aquilo ali pode gerar uma depressão, aquilo pode gerar uma perda de sono, né? Você não conseguir dormir, é um desespero, porque você está olhando para o problema, enquanto você deveria focar e olhar para a solução, porque você focar na solução vai te ajudar a resolver o problema. Enquanto você estiver focado no problema, vai piorar o problema, tá? Ó, Moraes, colocou aqui. E no caso de diferentes tipos de massas musculares? Aí você tem que perguntar pro personal trainer. Eu não sou personal trainer, né? Eu sou personal finance. Pode-se dizer assim, né? Eu te ajudo com a vida financeira. Eu citei aqui o caso, né, da educação física, mostrando que quando uma pessoa precisa fazer algo, mas não consegue sozinha, ela precisa pagar um profissional, nesse caso, personal training, para ajudá-lo a executar a atividade física, ok? Mas falando de finanças, não é diferente. Você está numa situação, está ali em meio ao caos financeiro, precisa sair desse caos, mas você não sabe, ou até sabe o que fazer, mas não consegue. Você precisa de um consultor financeiro, personal finance, como eu comentei aqui, para te ajudar a sair dessa situação. Caso contrário, você vai ficar ali remoendo o problema e o problema só aumenta. Você vai tendo mais dificuldade. E também alertar que você precisa abrir o seu campo de visão e enxergar além da vida financeira, porque a vida financeira é um espelho da sua vida pessoal. Uma pessoa que não cuida da saúde pode estar até focada. Não estou cuidando da saúde porque eu não tenho tempo, né, para cuidar, mas eu estou focado em trabalhar. Essa pessoa vai ter um problema financeiro. Porque não cuidando da saúde, ela vai ter doença vai exigir cuidados, vai pagar com remédios, vai baixar ali a disposição para ela trabalhar, ou até impedindo dela trabalhar, e vai prejudicar a vida financeira, percebe? Então, quando você tem ali, né, uma disposição para cuidar da sua vida financeira, você também vai estar cuidando de outras áreas, ou deveria estar cuidando de outras áreas, não focando só na sua vida financeira. Tem que cuidar da sua família, cuidar da sua saúde, da sua alimentação, né, de você mesmo. Não é só olhar para a vida financeira. Precisa também olhar para a sua vida como um todo, para que você consiga avançar, para que você consiga realmente se manter em crescimento. Talvez você cresceu até um nível e meio que estabilizou. E aí você identifica algumas coisas que você deixou de fazer. Você tem que voltar a fazer. Talvez quando você gerou esse crescimento profissional, financeiro, você estava fazendo algumas atividades, algumas atitudes que te levaram a isso. Como, por exemplo, estudando, praticando, aumentando habilidades, e você alcançou um patamar. Agora, se você para de fazer essas atitudes, você para aqui. Quer ver um exemplo? Uma pessoa que estuda para ser um servidor público. Essa pessoa que estuda para ser um servidor público, uma hora ou outra ela vai passar numa prova. Passou, ela se tornou servidor público, certo? Ela aumentou talvez a renda dela. Se ela para de estudar, ela vai ficar aqui, ó, no serviço público. Vai tendo reajuste salarial com o tempo, mas o reajuste salarial não é
suficiente para cobrir quanto é o aumento dos preços, a inflação. Agora, se ela continua estudando de tempo em tempo, ela vai passando, galgando na vida, né, ali de serviço público, na carreira pública, ok? Da mesma maneira, uma pessoa que é CLT, talvez no início ela estava buscando um novo emprego, divulgando ali o seu currículo, sempre buscando fazer um curso, alguma coisa, e ela alcançou o emprego talvez dos sonhos. Se ela para de buscar, ela vai parar naquele emprego. E correndo o risco, no caso do CLT, se ela não está evoluindo, pode correr o risco até mesmo de ser substituído por uma pessoa que está. Agora, se é um empreendedor, empresário, da mesma maneira. Essa pessoa, ela não está evoluindo, ela está perdendo para a concorrência e a concorrência pode engolir. Então, a evolução faz parte da vida. Moraes colocou aqui, ó. E como podemos ter experiências financeiras num curso, num curto período, deve ser, né? Num curto período de tempo, pois precisamos ter experiências em vendas para adquirir capital próprio, certo? Exatamente. Moraes, me conta aqui qual que é o seu ramo profissional? É um empreendedor? Se é empreendedor, você empreende em que? Qual que é o seu negócio? Né, para me entender um pouco melhor. Mas enquanto isso, eu vou respondendo aqui, né? Como podemos ter experiências financeiras num curto período de tempo? Como que a gente pode fazer isso? Através de uma consultoria financeira no curto período de tempo, não tem nada que ganhe disso. Porque na consultoria financeira, nós vamos entrar em contato com você, nós temos uma empresa de consultoria financeira e te ajudar, entendendo a sua vida hoje como está, pegando na sua mão e te levando. Você não precisa ter o conhecimento para praticar, porque nós temos o conhecimento e vamos te entregar aplicando na prática. Então, enquanto você aprende, você aplica, você tem o resultado. Então, a forma mais rápida de você conseguir essa experiência financeira em um curto período de tempo. Se você tem mais tempo, você pode ir buscando sozinho, mas não é por acaso que as pessoas que já são bem-sucedidas financeiramente investem em profissionais para acelerar o processo. Porque é aquela história, todos nós temos 24 horas por dia. Se todos têm 24 horas por dia, por que que uns têm mais resultado e menos tempo? Porque eles investem, eles entendem que se ele for buscar ter o conhecimento sozinho, ele vai buscar o conhecimento sozinho, vai demorar, vai correr em erros comuns e vai perder tempo. Enquanto se você paga um profissional, você está fazendo o quê? Você está crescendo mais rápido. Você está alcançando aquele resultado em menos tempo. Se você está alcançando o resultado em menos tempo, você tende a exponencializar esse resultado. Então, esse é o segredo para a pergunta aqui do Moraes, que tinha perguntado como você conseguir, né, ter resultado, experiência financeira num curto espaço de tempo. Então, essa é a solução, você investir num profissional para fazer isso junto com você, sem ter que esperar perder um tempo. Ó o Afonso aí, seja bem-vindo, Afonso. Então, é isso. Agora, a segunda pergunta que ele falou é a questão de vendas, né? Poxa, eu preciso desenvolver minha habilidade em vendas para eu conseguir fazer mais dinheiro, né? Mas só que como que eu faço isso num curto espaço de tempo também? E isso é uma pergunta interessante porque muitas vezes a pessoa pensa, eu preciso investir. Para eu investir, eu preciso fazer mais dinheiro. Para eu fazer mais dinheiro, eu preciso investir. E aí fica preso nesse ciclo, né? Mas aí onde entra alguns desafios, você tem que ter um pouco de ousadia, um pouco de compromisso e responsabilidade para fazer o seguinte: eu vou passar, nem que seja aqui no cartão, né, eu vou pagar um profissional e eu vou dar esse passo. Tem um risco? Tem, mas eu vou me dedicar. Vou me dedicar para fazer isso e estourar essa bolha, sair desse ciclo vicioso, ok? Tamo junto, Afonso. Então, pessoal, vamos se esforçar, vamos investir. Se você não investir, você vai ficar nesse ciclo vicioso que todo mundo fica porque não investe. Não investe em conhecimento, não investe no profissional, não se dedica em fazer o que precisa ser feito, fica achando que vai ter em algum momento uma fórmula mágica que você vai descobrir e que vai te levar para um novo nível, para que vai te tirar de um problema sem ter que fazer esforço. Isso não existe. Não existe, tá?
Então, vamos fazer o que é da nossa responsabilidade, que é se autoquestionar: o que que eu preciso fazer, o que que eu preciso mudar, o que que eu posso fazer, né, ou quem eu preciso me conectar para entender o que eu preciso fazer. Porque tem pessoas que não sabem, ela quer mudar, mas não sabe o que tem que fazer. Então você tem que buscar quem sabe. Qual é o profissional da área que você quer desenvolver, certo? Um exemplo é uma pessoa que é empreendedor. Ele precisa buscar um consultor empresarial para ajudar ele na sua empresa. Uma pessoa que está ali precisando organizar sua vida financeira, precisa buscar um consultor financeiro pessoal. Uma pessoa que tem ali uma questão de saúde, ela fala: "Cara, eu quero ter mais disposição", precisa ter a ajuda de um personal trainer, de um nutricionista, de um médico, a depender de cada caso. O Adilson colocou aqui: "Pode dar uma ideia de investimento?" Sim. Agora a questão é: qual fase você está? Fala mais um pouco de você, Adilson. Ó, Adilson também é de Angola? Olha aí, é de Angola também? Rapaz, ó, o Afonso também é de Angola, talvez vocês se conhecem, né? Mas vamos lá, Adilson, tem que eu preciso saber um pouco mais da sua vida para te ajudar com respeito ao investimento. Você já investe? Está querendo começar a investir? Ó, o Moraes aqui de novo, enquanto o Adilson responde. Na verdade, só tenho 17 anos, mas quero ter liberdade financeira. Mas também tem o lado dos gastos para conseguir os materiais e produtos de venda, a também ter uma plataforma segura. Perfeito, Moraes, parabéns por mesmo sendo jovem, 17 anos já está buscando isso, tá? Então, enquanto você ainda não tem idade, não tem capital, invista em você. Seja um jovem diferenciado, conecte com a empresa, com profissionais que você vai começar prestando serviço, certo? Talvez ganhando muito menos do que você merece, até você ter know-how para você poder cobrar mais e você fazer mais com o que você vai tendo. Então, faça o melhor com o que você tem, mesmo que você ganhe pouco no início, está começando sua carreira, mas logo você vai subindo, tá? Não se compare com uma pessoa que já está em outro patamar, porque senão você vai se frustrar. Tem que empreender a começar, né, sendo humilde, por mais que você seja muito bom, talvez você encontre e fala: "Cara, eu sou muito melhor do que muitos profissionais aí que já têm anos de mercado". Ok, mas você precisa ser humilde para começar. E aí, gerando resultado, você vai alcançar, né, novos patamares. E com planejamento, você vai alcançar a liberdade financeira. E esse planejamento é algo que a gente faz em nossas consultorias, tá? Não é algo que eu consigo te falar aqui em 10 minutos, até porque eu precisaria entender mais da sua vida para a gente traçar um plano, porque já é interessante, mesmo com 17 anos, você já pode traçar um plano para a sua liberdade financeira. Como você tem um tempo a seu favor, você vai conseguir, né, com poucos reais por mês, você alcançar a sua liberdade financeira com 30 anos a depender, com 40 anos, vai depender. Com essa mentalidade sua, eu acredito que antes dos 30 talvez até. Com o empreendedorismo isso é possível, tá. E aí aqui, ó, o Adilson respondeu, né: "Estou na fase inicial", que ele tinha perguntado sobre investimento. Então, Adilson, que você precisa, né, quando você está na fase inicial de investimento, você precisa investir primeiro em você. Tá? É diferente você falar: "Olha, Rafael, eu já tenho aqui uma reserva financeira, eu já tenho aqui, uma capacidade de aportar X mil reais por mês", e aí sim a gente vai trabalhar muito forte nessa questão de investimento, na carteira de investimento. Mas no início eu sempre sugiro que você trabalhe mais em você, desenvolvendo habilidades para fazer mais dinheiro, tá? Enquanto você está no início, não importa muito onde você vai investir, desde que seja seguro. Tá? Em qualquer conta com segurança, você consegue. Perfeito, Moraes, estamos junto. Fica à vontade para perguntar. Qualquer conta, investimento com segurança, você pode investir. Aqui, um exemplo, seu nome fala Angola, não sei se você está na Angola. Um exemplo, no Brasil, a gente tem o CDB, tem Tesouro Selic, tem contas correntes que te remuneram diariamente. Então é onde você vai ganhar pouco, mas você vai ter segurança. Então, nesse início, você vai investir um pouco para você começar a ter esse hábito de investir, mas você não precisa focar na questão
de fazer um investimento que vai te gerar grandes resultados, porque o investimento que vai te gerar grandes resultados é você investindo em você, na sua profissão. Então, início é investir em você. Apesar de a gente ver vários aí na internet, no YouTube aqui principalmente, o pessoal que está aqui no YouTube, vemos muito no YouTube, né? Ah, fórmulas mágicas querendo te ensinar você fazer muito dinheiro com investimento. Cuidado, atenção. Estão querendo te vender curso, querendo te colocar em um golpe, né? Então, isso não é o caminho. O problema é vender curso? Não, você deve investir em curso. Mas se a pessoa te fornece a proposta de fazer dinheiro fácil, sai fora. Né? Fazer dinheiro exige dedicação, disciplina, tempo, educação e constante desenvolvimento, tá? Então, por isso, quanto antes você busca o conhecimento ou ajuda profissional de uma pessoa da área financeira para te acompanhar e te ajudando a crescer de uma forma sólida, melhor. Porque se eu te indico aqui alguma carteira, algum tipo de investimento, sem antes conhecer a sua vida financeira, os seus objetivos, os seus sonhos, eu vou te jogar para um buraco. É só questão de tempo. Por quê? Porque não tem como falar de investimento antes de entender sobre organização financeira, sobre objetivos, sobre sonhos, sobre o que você faz, sua capacidade de investir e tudo mais, certo? Então, por isso que a gente sempre fala, né, da organização financeira, alavancagem financeira, tá? Uma pessoa que já está no nível de fazer grandes investimentos, já é investidor, sim, aí a gente vai trabalhar com essa pessoa alavancagem financeira. E aí a gente vai entender a carteira de investimento dela. Em cima dessa carteira de investimento, vamos fazer diversificações. Também vamos trabalhar a alavancagem, onde exige risco, né? Porém, a gente administra esse risco pegando uma pequena parte do seu capital para alavancar. Porque se der errado, ele perde pouco, se der certo, ganha muito. Aí que é o correto. Ok? Agora, quando a gente ganha pouco, quando não tem essa reserva, e o pouco que tem é tudo que você tem, não dá para falar de alavancagem, não dá para colocar em risco, não dá para fazer nada disso. É aí onde você tem que ter consciência, ter paciência para você ir estruturando a sua carteira de investimento com solidez para você crescer. E sem antes fazer isso, você pode estar construindo um castelo de areia. Algo aparentemente está se formando grande, mas qualquer vento, qualquer dificuldade, qualquer situação que aconteça no mercado vai cair tudo por terra. Então, o objetivo não é esse. O objetivo é a gente, de uma forma um pouco mais lenta, mas ao mesmo tempo mais sólida, de forma que você vai crescendo e nunca mais volte ao estágio anterior. Por isso, eu tenho um curso que fala sobre anticrise financeira. Crises no país, na sociedade, sempre existem. Mas se você faz a estrutura correta, você não sofre com a crise. Pelo contrário, você pode ganhar com a crise. Pode ganhar com a crise. É o que acontece. Uma pessoa que tem um preparo financeiro, na crise, onde tem muitas pessoas que estão despreparadas e acabam perdendo patrimônio, perde para quem? Para quem está preparado. E aí, quem está preparado compra barato, né, aproveita a situação e faz muito mais dinheiro. Porque em algum momento essa crise passa e aí é onde ele é o rei da história. Então, talvez tem muita gente aparentando estar melhor que você, sendo que na verdade você pode estar mais preparado que ela. Porque ela está vivendo de status, e aí é um problema. O Adilson colocou aqui, qual é a forma mais fácil de investimento? Investir em você. É a forma mais fácil. Aí vem, talvez você achar que isso é pouco, então você não está acreditando em você, né? Por isso que, se você investe em você, quando eu falo investir em você, como, Rafael? Fala mais sobre isso, né? É você buscar se desenvolver. Qual que é a sua área, Adilson? Qual que é a sua área profissional? O que que você faz hoje? Você é aqui do Brasil ou da Angola? Tá aí, né? Promove Angola, enfim, só para me entender. Se é brasileiro, mora no Brasil ou você mora na Angola, algum outro país? Se a gente estiver falando de Brasil e a depender da sua área, pode dar uma orientação mais precisa, ok? Mas investir, de forma geral, investir em você mesmo, é você desenvolver habilidades, investir em profissionais para te ajudar. Isso é um investimento. Porque se você investe em profissionais para te ajudar de uma forma pontual, você vai ganhar tempo, vai crescer financeiramente mais rápido, você simplesmente ficar colocando ali em um investimento. Porque vamos dar um exemplo mais claro para você entender que você precisa investir primeiro em você. Você investe
algo na bolsa de valores, por melhor que seja, de uma forma segura, né? Ó, tem 17 anos também, é angolano, parabéns, é um jovem. Cara, é investir em você mesmo, tá? Investir em você mesmo. E aí o que acontece? Se você coloca num investimento, você vai colocar ali seguro, né, em torno de 0,7, 0,8% ao mês, tá? Aí o que que acontece? Se você pega esse capital, você queria investir, investe em algo que você compra para revender, isso pode te dar 50% de lucro. Olha a diferença de 50% de lucro para 0,8% de lucro. Tá entendendo? Então é onde você vai investir em você, porque talvez você não sabe em que empreender. Então é onde você vai pagar um profissional para te ajudar a escolher o que que você vai fazer para empreender, para fazer mais. Ah, Rafael, eu não quero empreender. Tudo bem. Você quer fazer o quê? Você quer ser um servidor público? Então você tem que investir em cursinho, tem que investir em coisas para te ajudar a você ter mais possibilidade de passar numa prova de concurso, um bom concurso. Então você vai estar investindo nisso. Não, eu quero trabalhar numa grande empresa multinacional e tudo mais. Então você vai ter que investir, investimenta, postura, um bom argumento, saber lidar numa boa, fazer uma boa entrevista, né? Você saber se colocar perante uma pessoa que está te entrevistando, para ser preciso, né? E com isso você aumenta a chance de passar em uma boa vaga de uma boa empresa e você passa a ganhar mais. Quanto que você teria isso se você buscasse só investir? Então, nessa fase inicial, não é hora de investir em bolsa de valores. 17 anos, vocês são jovens, eu preciso investir em vocês, tá? Em cursos e desenvolvimento de habilidade, para que você aprenda a fazer mais dinheiro. De forma que daqui a pouco você ganha 5.000, 10.000 e por aí vai. E aí, com essa faixa de ganho, você vai ter capacidade de ficar aportando, e aí sim, onde entra, onde investir esse dinheiro, tá bom? Então, essa fase inicial, invista em vocês. Aproveite que vocês são jovens para investir em vocês e aumentar a sua renda, tá? E aí, quando você já tiver uma renda considerável, né, você já começa a fazer os seus investimentos para a sua aposentadoria, para a sua liberdade financeira, né? Fazer ali os planos para realizar os sonhos de fazer uma viagem, de comprar um carro, de comprar uma casa, de crescer patrimônio e tudo mais. Agora, se você ganha pouco, não é hora de falar de investimento em bolsa de valores, é hora de investir em vocês. Ficou claro? Se não, comenta aí qual que é a dúvida que ainda está ou que ficou confuso, que eu esclareço melhor para vocês, beleza? Então, é isso. Olha só que interessante. Temos jovens aqui já com mentalidade aberta para crescimento, enquanto talvez tenham pessoas que já são mais experientes e ainda não entendem que precisa ser ajudado, que precisam perguntar, que precisam realmente buscar um profissional para ser ajudado. E aí que faz a diferença, né? A pessoa que ela entende que ela precisa de outra pessoa para ela se desenvolver mais rápido, é uma pessoa que tem resultado. Aquela pessoa que acha que consegue tudo sozinha porque hoje tem internet, é a pessoa que fica batendo cabeça. Porque no que tem gratuito, o que está na internet, disponível gratuitamente, são coisas abrangentes, não é uma coisa específica para o seu momento, tá? Você pode até achar alguma coisa mais próxima a isso, mas não é o suficiente. Eu tenho um canal também aqui no YouTube, né? O pessoal que está aqui, ó, quando eu estou olhando para cá, o pessoal que está no YouTube, né? Então, vocês estão no YouTube, vocês conhecem aqui já o canal, já sabem, já veem aqui o conteúdo que eu tenho postado, né? Então, é algo interessante que dá para virar uma chave? Dá para virar uma chave, mas não é o suficiente, eu preciso ser sincero para vocês. É para aquela pessoa que precisa dar o primeiro passo antes de começar, né? Então, o que é gratuito, ele consegue te ajudar até um certo nível. Depois desse nível, te ajuda mais. E por quê? Porque ninguém trabalha de graça, porque a gente precisa dedicar um tempo de uma forma mais personalizada para você e isso exige um investimento, né? Então, exemplo, você vê que tem médicos hoje que também estão no YouTube, estão no Instagram, falando, trazendo conhecimento, trazendo coisas que é importante. Mas se você tem uma dor, não é suficiente. Você vai ter que ir lá no médico, pagar o médico para ele te ajudar de uma forma personalizada, certo? Da mesma maneira é a vida financeira. Você pode ficar acompanhando aqui diariamente, vai ser ajudado, né? Quer seja aqui no Instagram, quer seja no canal no YouTube, vocês serão ajudados gratuitamente.
Mas só que isso ajuda até um certo ponto. Por quê? Porque para mim te ajudar de uma forma completa, eu preciso de uma conversa com você, entender o todo, não só uma resposta, não só uma pergunta que você faça aqui, responda, vai ser o suficiente, tá? Eu preciso de gastar um tempo mais com você, para conhecer a sua história, a sua vida, né? Para ver como que está a sua organização financeira, para ver o que a gente pode melhorar na sua vida financeira atual, para você fazer mais com o que você já tem, até você conseguir fazer mais ainda. Então é uma coisa muito mais personalizada, entende? Mas, de novo, não tem condição, tem, tem que estudar os meios, o que está na sua condição, né? Porque, na verdade, sempre tem como você investir, por mais que seja pouco. Por exemplo, pessoal que está aqui no Instagram, vocês que estão aqui no YouTube, pessoal aqui do Instagram, consegue ver aqui embaixo, ó, sobre a assinatura, R$ 7,90 por mês. Já é um primeiro passo. Que é o que que você vai encontrar aqui? Uma ajuda mais personalizada, conteúdos, as lives ficam todas gravadas, você pode rever aquela live que você não viu, ou aquela que você viu, gostou e quer rever, né? Outros conteúdos, além das lives, também tem. Então aí é R$ 7,90 por mês. Então eu acredito que todo mundo pode isso. Mas ela acha que é barato demais para ser bom, né? Então beleza. Aí é onde você tem ali um curso e já um próximo passo, né? Depois você tem ali um outro curso que já é um pouco mais completo. Depois você tem uma consultoria que é 100% personalizada, né? Mas você precisa entender que tem que dar os passos. Não adianta você ficar, não vou me preparar para me pagar a consultoria. Mas se isso for levar um tempo, a depender do tempo, vale a pena você fazendo esses pequenos passos até você alcançar a consultoria. Porque senão você pode morrer no meio do caminho, certo? Não pode ser 8 ou 80. E um primeiro passo. Invista talvez em um livro. Um livro é R$ 20, R$ 50, e você já pode acessar um nível de conhecimento. É personalizado? Não é, porque tudo que é personalizado é mais caro, porque exige o meu tempo 100% só com você, certo? Mas quais são esses cursos? Lá no meu link da bio aqui do Instagram, o pessoal que está aqui no Instagram, né? No link da bio do Instagram, tem lá, você clica e vai ter lá cursos. Você clica lá e você vai ver. Tem cursos para você aprender sobre como você andar de carro sem ter que investir no carro. E também vai ter curso lá sobre o anticrise financeira. E vai ter o curso lá falando sobre para quem já é investidor, para quem já tem um bom capital investido, vai ter lá também, certo? Então são cursos que você consegue acessar ali. Mas após isso você vai ter a consultoria, que é uma consultoria que pode ser pontual ou uma consultoria que pode ter um acompanhamento. Já nessa consultoria é algo extremamente personalizado, é eu com você. Mas você também pode fazer uma primeira consultoria, vamos que a gente chama de consultoria express, gratuita, que é a gente marcar um horário. Você também consegue no link da bio aqui do Instagram. Você que está no YouTube, pode depois conhecer o nosso Instagram, rafael.winner, né? E lá tem um link, no link da bio, tem um link para você fazer um agendamento diretamente comigo, só eu e você, sem nenhum custo por isso. Só nessa consultoria já vai te abrir mais a mente, eu vou te conhecer um pouco mais, vai conhecer um pouco mais do nosso serviço, e você decide se você vai fazer depois uma consultoria pontual, um acompanhamento, ou se você vai se programar para isso. Porque somente nessa consultoria express você vai saber exatamente quanto que vai te custar, porque não é um valor tabelado. Depende pessoa para pessoa, certo? Então é algo bem justo. Pessoas que pagam mais barato porque a demanda é menor, e tem pessoas que vão pagar muito mais caro porque a demanda dela é maior. Já é uma pessoa que já está num outro nível e tudo mais. Então, quanto mais exige, mais investe, né? Então, mas tudo isso se paga, independente do valor, a gente sempre fala que isso se paga. Por exemplo, como a gente já falou, né? Teve esse fim de semana, uma pessoa que me procurou, falou: olha, entrei num golpe, perdi R$ 100. Aí depois eu te falo, vale ou não a consultoria financeira? Se essa pessoa tivesse pago uma consultoria que fosse pontual, que seja só para avaliar se aquilo era real ou não, valia a pena ela entrar ou não, seria muito mais barato que ela perdesse R$ 100.000, muito mais barato. Essa pessoa, no caso em específico, ela pagaria ali em torno de R$ 300 e já saberia se investiria os 100 mil dela ou não. E agora, por querer economizar R$ 300, perdeu 100 mil. Olha só a situação.
ela tivesse feito essa consultoria, eu poderia orientar ela num investimento correto, e ela estaria talvez não mais com 100.000, mas com 110.000 hoje, investindo R$ 300 no caso dela. Pensa só isso. Então, é essa conta que eu sempre falo. Você não deve ver quanto que custa apenas. Sim, você precisa saber quanto custa. Mas você tem que ver quanto que custa você não ter um consultor financeiro. Nesse caso, custou R$ 100.000, sendo que custaria para ela R$ 300 se ela fosse fazer uma consultoria pontual ali só para avaliar aquela proposta que ela recebeu. Entendeu? Então, pode ser muito mais acessível do que você imagina. Agora, se você não se permite sequer marcar um horário gratuito comigo para entender como que eu posso te ajudar, não consigo fazer mais. Não consigo. Antigamente eu cobrava por esses atendimentos. Eu fiz ele de graça. Por quê? Porque eu via que tinha ali uma barreira, talvez a pessoa precisava pelo menos conhecer para se organizar, para em algum momento fazer. Mas você vê que a gente coloca de graça e ainda assim é uma barreira da pessoa nem querer saber quanto custa. A gente faz as lives aqui ao vivo, gratuitamente, para a pessoa perguntar, interagir e tudo mais, e não aproveitam muitas vezes. E aí depois reclama porque que a gente cobra pela assinatura, porque a assinatura, a pessoa que está pagando R$ 7,90 por mês é uma pessoa, poxa, eu não consigo estar nas lives ao vivo, mas eu quero acompanhar, vendo depois a gravação, ou quando eu consigo assisto, depois eu quero rever, entende? É uma pessoa que valoriza. Então, muitas vezes, o valor que é cobrado é só para medir o nível de compromisso que você tem com você mesmo. Porque é comprovado que se a pessoa não paga, ela não valoriza. Já aquela pessoa que paga, ela valoriza, ela investe, é o tempo dela, a dedicação, a disciplina, porque ela está pagando. Então, esteja disposto a investir em você mesmo, pagando por pessoas que podem te ajudar em diversas áreas da sua vida. Se for na área financeira, colocamos à disposição para te ajudar. Se for na área de saúde, busque um nutricionista, um médico, um educador físico, né, para te ajudar. Se for numa área profissional sua, busque um mentor dentro da sua área para te ajudar na sua área específica, para desenvolver a sua carreira, para alcançar os seus objetivos, mas invista, tá? Porque você não investir nisso vai levar você a perder tempo, ter prejuízo, são coisas que já são previsíveis, qualquer área. Se você tenta sozinho, você perde dinheiro por errar em erros comuns e vai te fazer você exponencializar muito mais rápido. Então, pessoas que entendem que nosso tempo aqui nessa terra é finito, não só o dia, não só o nosso dia é 24 horas, mas a nossa vida é finita, entende que você investir em pessoas que têm ali amplo conhecimento para te ajudar naquele ponto específico, você não precisar gastar 10 anos para entender o que aquela pessoa investiu em 10 anos, e ela vai um único investimento que você faz, ela vai pegar todos os 10 anos dela e te entregar do que é de melhor para você não errar, você entende que isso vai te levar muito mais longe, mais rápido, e aí é um excelente investimento a se fazer. Então, invista em profissionais. Para de querer economizar nisso. Por isso que eu falo que um dos erros comuns é investir aonde deveria economizar e economizar onde deveria investir. Vou aplicar essa frase para ficar mais claro. É o exemplo que eu te dei dessa pessoa que ela investiu em algo que mostrava como um investimento mirabolante, que tinha um grande rendimento, então ela investiu onde ela deveria economizar, certo? E levou isso ela ao prejuízo, à ruína. Perdeu R$ 100.000. E ela deveria investir onde ela decidiu economizar. Investir na consultoria financeira, onde ela decidiu economizar. E com isso ela não perderia os R$ 100.000. Então, de novo, o erro das pessoas é investir aonde deveria economizar e economizam aonde deveriam investir. Se você quer ter resultados diferentes que você tem hoje, você precisa ter atitudes diferentes. Tem que fazer o que a minoria faz, porque é o que a maioria faz vai te levar ao resultado que você não quer. A maioria tem um resultado que não está satisfeita, que você não quer. Mas você vê poucas pessoas com sucesso, porque elas se dispuseram a fazer o que poucas pessoas estão dispostas a fazer pelo tempo necessário, apesar das dificuldades, apesar de ser injustiçado, apesar de ter muita coisa para fazer. Todo mundo tem muita coisa para fazer, todo mundo já passou ou passa por problemas. A diferença é o que você faz com o que acontece com a sua vida, entende? Então,
vamos evoluir, vamos avançar. A mentalidade, e tudo parte daqui. O que você pensa gera sentimentos, que geram emoções, que geram ações. Você foca em mudar só as ações, não vai mudar o seu pensamento. Logo, não vai mudar as ações. Você vai ficar batendo ali, dando murro em ponto de faca. Você foca em mudar a sua forma de pensar, a sua mentalidade, o seu comportamento, você vai conseguir, então, mudar as suas atitudes. De novo, a pessoa que fica pensando só nas contas para pagar, só nos problemas da vida, ela vai se sentir como? Mal. A pessoa que está mal, ela consegue gerar um resultado positivo? Não. Então ela precisa mudar a mentalidade para tirar o foco dos problemas, colocar o foco na solução. Ela fez isso? Fez. Ela vai se sentir melhor. Ela vai começar a ver resultado positivo. E ela vai gerar resultado positivo que vai resolver o problema. Tá? De novo, isso não quer dizer que você vai fazer isso sozinho. Talvez você já tentou fazer sozinho de tudo e não conseguiu. Busque ajuda o quanto antes. O que mais vejo são pessoas tentando fazer de tudo e aí, quando não consegue, aí depois busca ajuda. Aí o problema é que era isso aqui ficou desse tamanho. Então busca logo no início, porque vai ser rápido, barato para você sair daquilo. Não vai exigir tanto esforço. Agora, enquanto você vai tentando sozinho, querendo economizar onde você deveria investir, você vai só aumentando o problema. E depois vai ser mais difícil e mais caro para sair disso. Vai levar mais tempo, etc. E chegamos aqui a 1 hora. Né? Então, pessoal, né, os que estão aqui, temos live de segunda a sexta-feira, tanto no YouTube quanto aqui no Instagram, às 12 horas. Tá? Tem lives que passam um pouco mais de 1 hora, tem lives que terminam um pouco antes. Tá? Mas eu tenho visto que parece que as pessoas estão entrando a partir de meio-dia e 30. Comecei a fazer as lives começando meio-dia e 30. E achei que meio-dia seria melhor, mas estou vendo que talvez vou voltar para meio-dia e 30, porque depois de meio-dia e 30 que começa a entrar mais pessoas. Então, vamos ver como que vai ficar isso. Mas a princípio é de segunda a sexta-feira, né? É, às 12 horas. Ó, o Afonso pôs aqui. Senhor Rafael, eu não quero investir, mas gosto de aprender. Perfeito. Aí, Afonso, você gosta de aprender e agora busca aplicar o que você está aprendendo. Cada live dessa, você que está aqui mais frequente, busca anotar insights, transformar isso em atitudes práticas no seu dia a dia, para gerar resultado, pode gerar um resultado financeiro, e então você poder investir e a gente poder te ajudar de uma forma mais personalizada, entendeu? Então esse é o caminho. Tem que aprender? Tem que buscar aplicar. Depois tem que investir para aumentar esse resultado, beleza? Então é isso. Pessoal, um prazer tê-los aqui. Né? Se alguém tiver alguma pergunta, eis a oportunidade. Se não, já parte para o final da live. Já são 13 horas aqui no Brasil. Tem pessoas que são de fora, né? Como temos aqui o Afonso e outro ali também que é, é da África, né? Mas é isso. Até perguntando, né? Afonso, que horas são aí? Que horas são aí no seu país? Né? Para saber em que momento. Ah, aqui no meu país são 17 horas. Aí tá no final do dia lá para ele. Coisa boa, né? Então, olha só que interessante. Mas é isso. Aqui no Brasil é hora de almoço, lá, né? Na Angola já são 17 horas. Então já tá indo aí quase no horário da janta, né? Então, é isso, pessoal. Um forte abraço, bom tê-los aqui. E vamos avançar. Chame pessoas segunda a sexta-feira, às 13 horas, aqui para tirar dúvidas sobre finanças, aprender mais sobre o assunto, né? E assim a gente avança. Vocês que estão aqui no Instagram, lembre de olhar também o feed, bastante conteúdo gratuito. Né? Você que quer dar um passo a mais, clica aqui ó, em Saiba Mais, para você também se tornar um assinante, ter a gravação dessas lives, de todas que a gente já fez até hoje, e todas que vão ter, e todo o conteúdo exclusivo, tá? Por um preço pequeno, que você paga diretamente para o Instagram. Então, é algo seguro, fácil de se fazer, e você tem acesso a tudo isso no próprio Instagram, tá? Qualquer dúvida, manda um direct, manda uma mensagem, que eu ajudo a resolver qualquer dificuldade que você tenha. O Afonso pôs que eu não consigo controlar as horas.
Pois é, então a gente foca no que a gente controla, né, que é trabalhar dentro de um comportamento para aproveitar a melhor forma as horas, porque a hora realmente voa, né, então se a gente não controla o nosso comportamento, a gente perde tempo, e aí tempo é finito, se é finito a gente precisa valorizar ainda mais. Então, vamos mudar o nosso pensamento para mudar nosso sentimento, comportamento, para a gente ter uma melhor gestão da hora, porque realmente a gente consegue controlar a nossa hora. Beleza? Então é isso. Forte abraço e até amanhã às 12 horas. Finalizei aqui com o pessoal do Instagram e é isso, pessoal. Vocês que estão aqui também, né? Te convido a conhecer o Instagram, rafael.winner, né? E lá você vai ter bastante conteúdo, onde eu estou presente diariamente com conteúdo. Aqui no YouTube tem bastante conteúdo gravado também para você conhecer, mas te convido a conhecer também o Instagram. Também tem aqui na descrição para você saber mais. Algumas dessas lives, né, estão ficando aqui salvas, mas a ideia é que elas sejam exclusivas, né? Então, busque entrar no Instagram, né? Ou esteja atento aqui às 12 horas para você não perder nenhuma delas, porque vai, em algum momento a gente vai começar a deixar essas lives aqui no YouTube também fechado, porque o Instagram só tem acesso a essas lives gravadas só quem é assinante. Então não seria justo deixar aqui aberta para vocês, né? Então, mas ainda tem algumas que estão ficando aqui para vocês conhecerem, entenderem, né? E estarem presentes nas lives ao vivo. E logo depois a gente vai começar a deixá-las mais fechadas, tá? E as lives que estão gravadas no Instagram, né, desde o início, tem lives que são verdadeiras aulas. Então vale a pena, dependendo de você conhecer o Instagram e também fazer assinatura no perfil do Instagram. R$ 7,90 por mês, é muito barato e certamente você não vai se arrepender. Pelo nível de conteúdo, é muito mais barato do que cursos que você pagaria aí, um absurdo. E detalhe, você pode cancelar quando você quiser, né? Então, tem essa facilidade ainda. Então é isso, um forte abraço, bom tê-los aqui e até a próxima live às 12 horas.